All the Young Dudes, capítulo 13, primeiro ano. Lectiúncula Magna. Terça-feira, 27 de dezembro de 1971. Com o fim do Boxing Day, Remus e Sirius se viram presos e perdidos naqueles dias estranhos entre o Natal e o Ano Novo, enquanto aguardavam o retorno de seus amigos. Sirius estava ansioso para planejar sua vingança contra Snape. Agora, ele não estava mais interessado em atacar todos os Sonserinos, querendo concentrar suas energias em um único inimigo. Remus estava inclinado a concordar. Estava furioso demais com Snape para pensar com clareza sobre isso nas últimas semanas. Não conseguia se livrar da sensação de que Severus tinha de alguma forma acertado o feitiço exato que deixaria Remus mais perturbado. Não sabia exatamente como o menino Sonserino tinha conseguido. Provavelmente fora apenas um palpite inteligente, mas ele não se importou. Devíamos apenas pegar a capa de James, segui-lo até que fique sozinho e em seguida dar uma surra nele, Remus rosnou, enquanto eles se sentavam na sala comunal vazia uma noite. Ele agarrou o braço do sofá ao dizer isso, sentindo o couro ranger sobre suas mãos. A lua cheia estava se aproximando e seu temperamento estava cada vez pior. Ora, Lupin! Sirius repreendeu suavemente, carregando uma pilha de livros que trouxera da biblioteca. Você está pensando como um trouxa. Se vamos pegá-lo com magia. Oh não, mais livros? Remus choramingou, enquanto Sirius se sentava ao lado dele, um livro enorme em seus braços. Ele o abriu, e era tão grande que a capa cobriu ambas as pernas magras. Sim, mais livros, Sirius respondeu despreocupado. Você vai amá-los assim que os conhecer melhor, eu prometo. Remus não tinha tanta certeza disso. Era verdade, ele começou a gostar bastante de suas sessões de estudos secretas e ficou surpresa com o quanto aprendera. Mas ouvir Sirius era uma coisa. Sentar-se sozinho e olhar para um bloco de texto era outra coisa. Ainda assim, Sirius continuou prometendo a ele que estava se aproximando de uma solução. Então, esse aqui é sobre o quê? Remus perguntou, conformado com o seu destino. Se Sirius estava determinado a fazer algo, havia muito pouco que alguém pudesse fazer para impedi-lo. Você apenas tinha que segurar firme até que tudo acabasse. Feitiços e azarações. Muitos deles são realmente complexos. Quer dizer, somos bons. Você, eu e James, de qualquer maneira, mas ainda acho que devemos nos ater ao básico. Simplicidade é a chave. Está bem, Remus respondeu, estupidamente. Ele ainda preferia a ideia de dar uma surra surpresa. Então, pensei que poderíamos falar qualquer ideia que passar pela nossa cabeça e ver se isso nos leva a alguma maldição boa, Sirius continuou, sem se deixar abater pela relutância de Remus. Então, eu sou muito boa em transfiguração. Tirei as melhores notas mesmo depois que você começou a recuperar o atraso. Certo, Remus concordou. James é um pouco melhor do que eu em defesa contra a arte das trevas, que talvez seria útil ao lidar com um verme viscoso como o Snivelus. Mas ainda não aprendemos nenhum feitiço bom, exceto coisas para desarmar, e isso não adianta nada. Ele mastigou a ponta da pena, considerando. Não era uma pena nova e deixou uma mancha escura no lábio inferior de Sirius. Remus não disse nada. Sirius continuou. James é bom em voar também, obviamente, mas eu não sei como isso vai ajudar. E a Pete, que é bom em se esgueirar e trabalho pesado, eu suponho. Remus achou isso injusto. Peter nunca foi o melhor da classe como Sirius e James, mas era perfeitamente competente, geralmente se contentando com uma nota satisfatória. Ele não tinha a vantagem competitiva que James e Sirius tinham, o desejo de se provar. Remus entendia isso muito bem. Às vezes, ser um amigo de pessoas mais inteligentes e confiantes bastava. Você conseguia um pouco de brilho dele sem a parte da pressão. Peter é bom em herbologia, Remus apontou, e poções. Ambos inúteis. Sirius encolheu os ombros. Foi você quem sugeriu a coisa da rosa mosqueta e nós nunca vamos vencer Snape em poções. Odeio admitir, mas o bastardo é bom demais. Enfim, então temos você... Você provavelmente é o melhor em feitiços. Não melhor, Remus disse apressado. Eu sou bom em levitação, eu acho, mas é isso.
Oh, cala a boca, não é hora para modéstia, Lupin, Sirius acenou com a mão impaciente. Você aprende feitiços mais rápido do que qualquer um. Se encontrarmos um feitiço suficientemente hediondo aqui, então conto com você para descobrir como fazê-lo. Remus se contorceu. Ele odiava quando Sirius falava assim, como se Remus fosse tão inteligente ou tão talentoso quanto ele e James eram. Ele sabia que não era verdade e isso o envergonhava. Ele lutou contra uma vontade repentina de empurrar o livro grande e pesado dos seus colos e ir embora. Era apenas a lua cheia, disse a si mesmo. Ele se sentia inquieto e com calor muito perto do fogo, muito perto de Sirius, de quem ele podia sentir o cheiro de sangue misturado com o cheiro único de magia. Ele esperava vagamente que o jantar fosse carne vermelha, algo em que ele pudesse sentir o gosto de ferro. Tem que ser algo grande, Sirius murmurou, virando todas as páginas até o final do livro. Remus soltou uma exclamação quando todo o peso dele bateu em suas coxas. Sirius ignorou, passando um dedo pelo índice. Algo muito pior do que a coisa dos pelos. Remus estremeceu ao pensar na brincadeira de Snape. A raiva cresceu dentro dele novamente. Ou era fome? Ele balançou a cabeça, afastando o livro e se levantando, fingindo que precisava se esticar. Suas juntas já doíam enquanto seu corpo se preparava para a transformação que se aproximava. Não sei por que você acha que eu vou servir para alguma coisa, Remus suspirou, bocejando agora. Você tem um ponto de vista trouxa, Sirius sorriu. Como pode coceira? Você pode pensar coisas que Snape nem imaginaria. Remus coçou a cabeça, vasculhando o cérebro. Não consigo pensar em nada ruim o suficiente, disse ele. Uma vez pegamos um balde de água e colocamos sobre uma porta. Tem que ficar um pouco entreaberta, sabe? Então a diretora devia passar por ela e ficar encharcada, exceto que não foi a diretora que entrou, e sim a cozinheira, e nos serviram comida de merda por um mês. Seu estômago roncou com a menção de comida. Essa é uma brincadeira bem boba, para ser honesto. Está com fome? Já podemos descer para a janta? Sim, acho que sim. Sirius fechou o livro. Poderíamos obter um balde facilmente, mas parece que há muita chance para erros. E eu não sei se isso iria realmente causar medo nele do jeito que nós queremos. Somos marotos, devemos estabelecer certos padrões. Remus riu enquanto eles passavam pelo buraco do retrato. Sim, eu disse a você que era uma porcaria de ideia. Uma pena, porque o Snevolus bem que precisa de um banho. Sirius riu de volta. Então ele congelou e agarrou o ombro de Remus. Oh, um gênio! Você é um gênio de merda! O quê? Remus respondeu, chocado e um pouco irritado por ter sido sacudido daquele jeito. Um bom banho! Isso é que vamos fazer. É fácil, aposto. Deve estar em um daqueles livros. Espere aqui. Ele desapareceu através do retrato. Remus suspirou, faminto, e esperou. Então... Espera, explica de novo? Remus sussurrou enquanto terminavam seus pratos. Ele usou o resto da sua batata assada para enxugar o que restava de molho. Poderia até repetir. Comia como um cavalo nas noites antes da lua cheia. Parece complicado. Não é. Sirius balançou a cabeça. Acho que é fácil. Feitiços climáticos são difíceis em grande escala, mas esse só precisa ser uma nuvem do tamanho deste prato. Ele tocou a porcelana à sua frente. Seria como o teto? Remus perguntou, erguendo a cabeça para as vigas encantadas. Estava chovendo, como em todo o Natal, mas o aguaceiro desaparecia antes de chegar até eles. Um pouco, Sirius respondeu, mas menor, e sem quaisquer encantos que estão impedindo de nos molhar. Mas ele não poderia simplesmente sair debaixo da nuvem? Não se combinarmos com feitiço de ligação. Mas... não sabemos misturar feitiços ainda. Bem, eu não sei, você sabe? Ele olhou para Sirius, que estava balançando a cabeça vigorosamente. Sim, eu tenho praticado para sua coisa da leitura. Não é muito difícil, na verdade, só precisa se concentrar. Isso é o que dizem sobre ler. Remus suspirou. Vamos praticar, disse Sirius, com firmeza. Vamos praticar bastante, antes que James e Pete voltem. Eles vão ficar realmente impressionados. Não houve tempo para repetir o prato depois disso. Então Remus teve que se satisfazer com o resto de seus biscoitos de Natal enquanto Sirius procurava feitiços de clima.
Depois que ele encontrou o que queria, os dois se revezaram para tentar, Sirius lendo as instruções várias vezes até que entendessem. Foi a primeira vez que Remus tentou um feitiço sem que fosse demonstrado para ele primeiro. Intimidante no começo, mas ele logo entendeu como o movimento da varinha deveria fluir e girar, enquanto Sirius era o melhor na pronúncia. Exigiu muita concentração, e era quase meia-noite quando qualquer um dos dois produziu alguma coisa. Finalmente, Remus conseguiu lançar uma pequena nuvem cinza. Saiu de sua varinha como fumaça, então pairou entre eles por alguns momentos antes de estourar como uma bolha, deixando apenas um leve traço de condensação. Sirius sorriu amplamente. Isso vai dar certo. Sábado, 31 de dezembro de 1971. Foi fácil se livrar de Sirius na noite da lua cheia. Remus até disse que ele estava se sentindo doente, mas o outro garoto quis acompanhá-lo até a ala hospitalar. Por fim, conseguiu convencê-lo de que deveria ficar para trás e continuar praticando o feitiço da nuvem de chuva. A gente praticamente já sabe fazer, Sirius reclamou. Era verdade. Os dois conseguiram produzir satisfatórias tempestades em miniatura. O banheiro quase inundou no processo. Era apenas uma questão de manter a concentração e aperfeiçoar o feitiço de ligação agora. Encontre outra coisa para fazer então. Remus disparou na metade do caminho para fora da porta, pele arrepiada e estômago roncando. Vejo você amanhã. Como você sabe que ela vai te manter durante a noite? Remus escapou antes de ter que responder a mais perguntas. Ele estava ficando descuidado, pensou consigo mesmo, enquanto batia na porta do escritório de McGonagall. Eventualmente, teria que pensar em desculpas decentes para todas as suas ausências. Eles poderiam conectar as noites em que ele desapareceu à lua cheia. Todos estudavam astronomia juntos. A cabana estava fria, as paredes úmidas da chuva implacável lá fora. Remus desejou ter trazido a sua varinha. Havia aprendido a lançar um bom feitiço de fogo, mas supôs que não seria bom se houvesse um fogo aceso quando se transformasse. Ele poderia queimar todo o lugar. A transformação aconteceu mais repentinamente do que o normal. Desde que Madame Pomfrey disse que elas piorariam, Remus parecia perceber melhor. Lutou para não gritar, preocupado que McGonagall ou Pomfrey pudessem ouvi-lo no caminho para fora do túnel, e ele não precisava de mais pena. Domingo, 1º de janeiro de 1972. No dia seguinte, Remus mal conseguia se levantar depois que se transformou de volta. Ele se enrolou em um cobertor e se deitou no chão esperando Madame Pomfrey. Cada centímetro dele doía mais do que nunca. Sua cabeça latejava como se um troll tivesse pisado nela. Cada dente em sua mandíbula doía. Os tendões em seus ombros pareciam ter se esticado tanto que haviam rompido. Ele quebrou quase todas as unhas. Haviam marcas de garras enormes no papel de parede. Remus? A voz suave da mulher veio atrás da porta. Estou entrando agora, querido. Ele fechou os olhos, incapaz até de gemer. Oh, disse ela, ao entrar na sala e encontrá-lo no chão. Uma noite ruim, não? Talvez seja o solstício, terei que consultar meus livros. Você consegue se levantar, Remus? Ela tocou sua testa com as costas da mão. Ele abriu os olhos e balançou a cabeça fracamente, pegando o braço dela e se erguendo. Isso foi um erro. Assim que se levantou, sua cabeça girou e seu estômago embrulhou. Ele se curvou para frente e vomitou no chão. Não importa, Madame Pomfrey disse gentilmente, um braço em volta de seu ombro trêmulo. Ela apontou a varinha para a sujeira e ela desapareceu em um instante. Nenhum prejuízo. Vamos levar você para algum lugar quente agora, certo? Ela queria usar uma maca mágica para carregá-lo de volta para o castelo, mas ele não suportava a vergonha disso, não importava o quão cedo fosse. Eles voltaram muito lentamente até a ala hospitalar, onde ele finalmente desabou em uma cama limpa e macia. A enfermeira continuou a mover em torno dele, mas ele já estava caindo no sono. Acordou sentindo-se um pouco melhor. Sua dor de cabeça havia passado de qualquer maneira. Ele piscou com os olhos turvos, pegando o copo d'água ao lado dele. Alguém o pegou e o entregou. Ele bebeu avidamente, então o abaixou, olhando para a cama, esperando ver Madame Pomfrey. Deu um pulo. Sirius, ele murmurou, sua garganta ainda dolorida.
Deus, ele realmente tinha uivado? Que vergonha. Feliz Ano Novo, disse Sirius alegremente. Ele estava sentado no banquinho de madeira colocado ali para visitantes, segurando um livro contra o peito. Pensei em vir te procurar quando você não estava no café da manhã. Você está bem? Sim, Remus disse, sentando-se apressadamente, esfregando a cabeça. Eu tenho enxaqueca às vezes, eu tô me sentindo melhor. Ótimo, Sirius acenou com a cabeça, porque eu tenho o seu presente de Natal. Meu... o quê? Remus olhou para Sirius com cautela. Seus olhos azuis estavam brilhantes e cheios de travessura. Desculpe pelo atraso, ele estava dizendo. Eu tive alguns ajustes de última hora para fazer. Aqui. Ele entregou o livro. Era a cópia de Remus de A História da Magia. O que... Remus não tinha certeza se estava apenas tendo um sonho muito estranho, porque Sirius estava dando a ele seu próprio livro de história. Abra! Remus fez. Ele mal tinha aberto o livro durante todo o ano e as páginas estavam ainda rígidas e imaculadas, exceto pela primeira página. Abaixo do título, Sirius havia escrito algo em sua própria letra cursiva. Remus semicerrou os olhos tentando ler, sua boca torcendo com esforço. Já estava exausto, não tinha energia para charadas. Sirius, ele suspirou. Você sabe que eu não sei. Põe a mão nele, Sirius disse ansioso, dando um passo à frente. Palma aberta contra a página. Sim, assim. Agora me dê um minuto. Ele retirou a varinha do bolso e passou a ponta levemente contra a têmpora de Remus. Sirius, o que você está fazendo? Remus estava alarmado. Nunca teve uma varinha apontada para ele antes e tinha visto Sirius explodir coisas maiores do que a sua cabeça. Confie em mim. Sirius silenciou. Uma expressão de concentração apareceu em seu rosto. Ele suspirou fundo. Remus fechou os olhos com força, preparando-se para o pior. Pelo menos ele já estava na ala hospitalar. Lectiúncula magna, Sirius disse com força. Remus sentiu um choque estranho, como se tivesse perdido o último degrau de uma escada. Não doeu exatamente e pelo menos sua cabeça ainda estava intacta. Ele abriu os olhos e olhou para Sirius. Que foi isso? Olhe para o livro! Sirius apontou, praticamente dançando no local de entusiasmo. Diga-me, o que está aí? Remus suspirou e olhou para o livro em seu colo. Era exatamente o mesmo, uma página em branco com a caligrafia preta e grossa de Sirius ligeiramente inclinada. Ele olhou para ele sem saber o que deveria estar fazendo. Leia! Sirius perguntou. Remus olhou para baixo e olhou para a primeira palavra. Feliz. Uma voz em sua cabeça disse. Remus piscou em choque. Ele nunca tinha ouvido a voz antes, embora soasse como ele. Era quase como o chapéu seletor, só que mais familiar, menos invasiva. Ele olhou novamente. Feliz Natal, a voz dizia. Agora você pode fazer seu próprio dever de casa. Do seu companheiro maroto e amigo, Sirius Black. Remus riu. Ele olhou para Sirius, então de volta para a página. Abriu o livro em uma página do meio, olhando para as palavras impressas lá. Durante o final do século XVI, Cornelius Agrippa fez seus maiores avanços no campo da magia natural. « Oh, meu Deus! » Remus exclamou. Virou uma página novamente e leu mais. A voz continuou, confiante. Ele sabia ler. « Meu Deus! » Funcionou então? Sirius perguntou radiante. « Sirius, isso é... Você... Eu não posso... Como? » Ah, não! Sirius riu. Não me diga que eu baguncei tanto o seu cérebro que você nem consegue formar uma frase coerente. Obrigado, foi tudo que Remus conseguiu dizer. Ele podia sentir seus olhos ardendo de lágrimas e imediatamente os esfregou com força com os punhos. Sirius desviou o olhar educadamente. Não há de quê, respondeu ele. Agora você pode me ajudar a pesquisar nossa próxima grande pegadinha. Nem conseguimos fazer esta ainda. Remus respondeu, fungando forte, se recompondo. Você tem que me mostrar como fez isso. Quer dizer, deve ser magia muito avançada. Mais ou menos, Sirius deu de ombros.
Tive a ideia depois do berrador da mamãe, na verdade. Pensei que se você consegue fazer uma carta gritar com alguém, então consegue fazer um livro ler para alguém. Manter a voz na sua cabeça foi a parte mais difícil. Eu não sabia se estava funcionando em mim ou se eu estava apenas lendo normalmente. Funciona em qualquer livro, no entanto. Eu acho, não tenho certeza sobre outras coisas ainda, como rótulos ou placas de poções, mas podemos continuar trabalhando nele. Remus não conseguia parar de olhar para o livro, lendo linhas aleatórias e sorrindo para si mesmo. Ele nunca tinha estado tão feliz em sua vida. Notas do capítulo. Boxing Day é o termo utilizado em numerosos países anglófonos para designar um feriado secular comemorado no dia seguinte ao dia de Natal, ou seja, em 26 de dezembro. Atualmente, o dia é uma ocasião de liquidações, sendo um dos dias mais movimentados do comércio nos países onde é comemorado. All the Young Dudes, capítulo 14, primeiro ano. A pegadinha. Domingo, 2 de janeiro de 1972. Brilhante! James exclamou, batendo a mão no balcão do banheiro. Completamente brilhante! Você é tão inteligente! Peter jorrou. Os quatro estavam amontoados no pequeno banheiro compartilhado. Sirius estava em pé na banheira, completamente vestido, segurando um guarda-chuva sobre a cabeça, enquanto Remus apontava sua varinha para uma nuvem cinza de tempestade pairando logo acima dele. Era uma chuva torrencial. Sirius se arrastou para cima e para baixo na banheira, mas a nuvem permaneceu firme acima de sua cabeça, acompanhando cada movimento seu. Peter e James haviam voltado das férias de Natal apenas 2 horas atrás, e assim que o jantar acabou, Remus e Sirius os arrastaram escada acima para uma demonstração. Lupin me deu a ideia, mas eu pesquisei os feitiços para fazer isso. Sirius sorriu, orgulhoso. Snape não vai ter ideia do que o atingiu. Quando vamos fazer? James estava pulando para cima e para baixo agora, pronto para explodir de animação. Primeira coisa amanhã? Café da manhã? Poções? Jantar. Sirius balançou a cabeça. Uma audiência maior. Sim, jantar. James acenou com a cabeça, sabiamente, como se a ideia fosse sua. Sério, vocês dois, estou tão orgulhoso. Valeu. Sirius ergueu uma sobrancelha irônica. Então ele olhou para Remus. Lupin, você provavelmente pode parar agora. Meus pés estão ficando molhados. Remus sacudiu o feitiço, vendo que ele havia produzido mais chuva do que o tampão do ralo era capaz de suportar, e Sirius estava agora com água fria até os tornozelos, a barra de suas vestes encharcada. Desculpa. Está tudo bem, Sirius riu, saindo da banheira e puxando suas vestes. Apenas certifique-se de fazer o mesmo com Snape. Então, Lupin vai fazer este? Perguntou James, Sirius encolhendo os ombros. Ele é melhor nisso. Eu posso fazer também, se houver alguma interferência. Segunda-feira, 3 de janeiro de 1972. O primeiro dia de aula depois do Natal foi muito estranho. James, Sirius e Peter estavam cheios de energia nervosa, antecipando a pegadinha. Remus estava ansioso por isso também, embora um pouco nervoso, pois era ele quem tinha que fazê-la. Mas ele tinha outro motivo para estar animado. Seria o primeiro dia de aula em toda a sua carreira acadêmica que ele seria capaz de ler. Sirius tinha mostrado a ele como executar o feitiço, que era muito fácil. No final, Remus apenas fez o outro garoto executá-lo, decidindo se dedicar a aprender como fazê-lo sozinho mais tarde. Sua magia ainda estava um pouco instável após a lua cheia, sujeita a se estender e explodir se ele se concentrasse muito. Não parecia uma boa ideia usar a varinha até que a lua diminuísse o suficiente e ele tivesse mais controle. A primeira metade do dia foi como ele esperava que fosse. Não conseguia ler a lousa, mas feitiços era principalmente baseado na prática, e Remus ficou surpreso ao ver como tudo se tornava mais fácil quando ele podia apenas consultar seu texto sem ter que se lembrar de tudo que Flitwick havia dito sobre amuletos suavizantes. Ele foi o primeiro da classe a fazer seu tijolo quicar, para a grande consternação de Lily Evans, que geralmente era a melhor aluna de feitiços. Foi à tarde, durante a aula de poções, que as coisas começaram a dar errado. Tudo começou com Slughorn retornando às redações sobre os 12 usos do sangue de dragão. Remus finalizara dele antes do Natal com a ajuda de Sirius, e os marotos como um todo se saíram muito bem.
Como de costume, Snape obteve a nota mais alta e ganhou 5 pontos para a Sonserina. Lily foi a segunda e ganhou 1 ponto para a Grifinória. Ela havia vencido Sirius apenas por pouco. Nada disso estava fora do comum, mas aparentemente a tensão da antecipação havia sido demais para Sirius e ele não resistiu a um comentário. Gostaria de saber se vale a pena flertar com os Snivelus apenas por um mero ponto para casa. Ele resmungou alto o suficiente para que Lily e Snape ouvissem. Lily se virou, 2 manchas rosa brilhantes em suas bochechas. Cala a boca, Black! Ela sibilou. Ninguém gosta de um perdedor com dor de cotovelo. Não estou perdendo se seu namorado deixa você copiar o trabalho dele, Sirius sussurrou de volta venenosamente. Eu não copio dele, e Severus não é meu namorado. O rosto de Lily estava ficando mais vermelho. Você está corando, Evans, Sirius sorriu, satisfeito consigo mesmo. Ele cutucou James. Isso não é fofo? James riu, balançando a cabeça junto. Ignore eles, Lily. Snape sussurrou, sem virar a cabeça. Eles estão apenas com inveja. Inveja de quê, Snivelus? James interveio, ainda tentando manter a voz baixa. Inveja de um idiota gosmento e ceboso como você? Continue sonhando. Sirius riu, satisfeito por ter atraído James. Peter riu também, para não ficar de fora. Slughorn ainda estava alheio, agora de costas para a classe enquanto rabiscava instruções no quadro negro. Severus finalmente se virou em sua cadeira. Ele voltou seus olhos negros redondos para Sirius. Ouvi dizer que você teve um Natal muito tranquilo, Black, disse ele, com a voz baixa e cheia de perigo. Sua família não suportou ficar com você por mais do que alguns dias antes de despachá-lo de volta para a escola? Estou correto? Seus lábios se curvaram cruelmente. Todas as famílias puro sangue estão falando sobre isso. A ovelha negra dos Black. Sirius cerrou os punhos. Remus viu os nós dos dedos ficando brancos. Cala sua boca, Sirius rosnou, sobre dentes cerrados. Toma cuidado, Snape. James tinha uma carranca. É melhor você tomar cuidado com o que diz. Nunca se sabe o que pode acontecer. Isso é uma ameaça? Potter. Snape respondeu, parecendo entediado. Perdão se eu não estou tremendo nas minhas botas. Vai soltar o seu Looney Lupin em cima de mim de novo? Remus, que estava meio ouvindo a discussão e meio ouvindo as instruções de Slughorn, se encolheu involuntariamente. Ele já tinha recebido esse apelido antes. Na verdade, era impressionante que ninguém em Hogwarts tivesse o dito ainda, especialmente quando ele sabia que tinha a reputação de ser um pouco estranho. Todo mundo o chamava assim pelas costas? Por reflexo, ele pegou sua varinha. Snape riu, e seu sorriso ficou ainda mais cruel. Oh, meu Deus, você realmente aprendeu alguma magia, Lupin? Estou impressionado. Veja bem, ouvi dizer que eles podem treinar alguns macacos para realizar truques básicos, então suponho que não seja uma grande conquista. Remus ergueu sua varinha, mas Sirius agarrou seu pulso e o empurrou para baixo da mesa. Ainda não, ele murmurou. Remus apertou a mandíbula e olhou de volta para o quadro negro, fervendo internamente. Snape riu e se afastou também. Remus ouviu Lily sussurrar com raiva. Não há necessidade de ser tão horrível com ele. Remus mal conseguia se concentrar no resto da aula. Ele sabia que não deveria se importar com o que Snape pensava dele ou qualquer pessoa por falar nisso, mas as farpas do garoto sonserino cravavam fundo e não podiam ser soltas. Sirius não ajudou. Ele continuou murmurando, vamos mostrar a ele, baixinho, lançando olhares sombrios na direção de Snape. Quando o jantar chegou, Remus estava quente de raiva e desejo de provar a si mesmo. Não comeu nada, e era Shepherd's Pie, uma de suas favoritas. Ele encarou Snape do outro lado do salão. Isso não passou despercebido, e Severus cutucou os meninos ao seu redor, apontando para os marotos e rindo. Remus achou que conseguia entender as palavras Looney Lupin. James e Sirius fizeram uma careta para eles. Lily percebeu também. Vocês só deixem o Severo em paz, ok? Ela guinchou. Essa briga estúpida vai durar para sempre se nenhum de vocês for maduro o suficiente para... Dá um tempo, Evans. James revirou os olhos.
Já é ruim pra você que tem que ser amigo do idiota e agora está tentando defendê-lo? Onde está sua lealdade à casa, hein? Isso não tem nada a ver com casas, ela retrucou. É uma briga ridícula por nada. Ele insultou Remus. Vocês todos importunam ele o tempo todo. Ele que começou. Ah, é? Então você tem que terminar. Certo, Potter. Ela se levantou de repente, pegando sua bolsa. Deus, você é tão cheio de si. Ela se afastou, seus sapatos de verniz batendo com raiva no chão. Adoro uma discussão essa menina. James sorriu. Houve uma gargalhada da mesa da Sonserina, e Remus decidiu que já estava farto. Ele se levantou também, puxou sua varinha e apontou para Severus. Ligare pluvium. Foi instantâneo e perfeitamente glorioso. A nuvem de chuva disparou da varinha de Remus com a velocidade de uma bala, de modo que ninguém pôde ver de onde ela tinha vindo. Ela descansou sobre a cabeça de Snape, grossa, cinza e pesada. Ouviu-se um trovão baixo e o aguaceiro começou. Ele não sabia o que estava acontecendo no início, cobrindo a cabeça com as mãos e olhando para cima. Os alunos sentados de cada lado de Snape se levantaram e recuaram, não querendo se molhar. Então Snape se levantou, tentando se esquivar da nuvem, mas ela o seguiu, pairando persistentemente, a chuva caindo. As pessoas estavam agora rindo e apontando. Todos estavam olhando ao redor, tentando ver quem tinha feito isso, mas ninguém tinha visto Remus lançar o feitiço, exceto seus amigos. Ele se sentou, mas manteve sua varinha apontada para Severus, sorrindo enquanto observava o garoto ainda tentando fugir da mini-tempestade. Sim, Sirius sibilou em seu ouvido. Assim mesmo, sim, Lupin, seu lindo! A imensa satisfação que Remus sentiu foi agravada pela risada ecoando ao seu redor. Snape era um menino tão desagradável e rancoroso que até alguns Sonserinos pareciam satisfeitos em vê-lo receber o que merecia. Quanto mais Remus pensava sobre isso, mais ele queria puni-lo e mais forte chovia. Na verdade, a nuvem pareceu escurecer e aumentar. Snape estava completamente encharcado agora, seu cabelo grudado na cabeça atingindo seus olhos. Sua pele estava pálida e suas vestes brilhando com água, uma poça se formando abaixo dele. Remus sorriu, enquanto observava Severus tentando desesperadamente escapar, parecendo cada vez mais com um rato afogado. Para! Lily estava gritando com James. Eu sei que é você! Para com isso agora! James continuou rindo e ergueu as mãos para mostrar que não estava fazendo nada. Lily parecia à beira das lágrimas. Severus fez menção de correr, os braços sobre a cabeça para impedir que a chuva o atingisse, mas suas vestes estavam tão pesadas e tão encharcadas que ele meio tropeçou, meio escorregou e caiu no chão. Remus teria rido, mas a sua concentração se aprofundou. A chuva caiu com mais força ainda até que ficou difícil até mesmo ver Severus através dos lençóis cinza. A nuvem também estava maior e estalando com trovões e relâmpagos. Isso nunca tinha acontecido quando ele praticou em Sirius. Mas então ele não estava tão zangado com Sirius. Pare, por favor! Lily estava chorando agora. James parou de rir. Ele tocou o braço de Remus. Remus, ele teve o suficiente, cara. Snape não estava se levantando. Remus percebeu que ninguém estava mais rindo e algumas pessoas estavam gritando. Finite! Uma voz ecoou na sala de jantar. Imediatamente a chuva parou. Todo mundo ficou em silêncio. Dumbledore parou na entrada. Remus não o via desde o Halloween. Ele parecia perfeitamente calmo, apesar do caos que acabara de acontecer. O diretor entrou na sala, fazendo toda a água desaparecer com um aceno de sua varinha e se curvando sobre Severus. Remus guardou sua varinha e se encolheu em sua cadeira, observando Dumbledore sussurrar sobre o corpo caído de Snape. Lily ainda estava chorando e correu para ficar ao lado de Dumbledore, tremendo e assustada. Todos para seus dormitórios, por favor. Dumbledore falou baixinho, mas de alguma forma foi ouvido por todos num enorme corredor. Senhorita Evans, por favor, traga Madame Pomfrey. Lily saiu correndo da sala e os outros alunos começaram a sair obedientemente. James, Sirius e Remus lançaram olhares nervosos um para o outro antes de correrem para se juntar ao resto da casa. Notas do capítulo. Lune Lupin.
O apelido Looney vem de lunático, esquisito, estranho.